Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo ouvinte da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue reinando em seu coração. Amém? Vamos meditar, ler a Palavra de Deus para tirar mais ensinamentos para o nosso crescimento espiritual? Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do versículos 9 a 16. Romanos 12, de 9 a 16, vai dizer assim: O amor seja sem hipocrisia. Detestai ao mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tendes o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábio aos seus próprios olhos. Amém? Oremos. Pai eterno, Pai amado, mais uma vez a Tua palavra está aberta diante de nós. Dá-me a iluminação do Teu Espírito Santo, ó Deus, e dá o entendimento àqueles que vão ouvir, para colocar em prática nas suas vidas. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém e amém. Meu querido, minha querida, Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele começa aqui no capítulo 12, por exemplo, falando da nossa nova vida, falando como deve ser o nosso serviço diante de Deus. Eu tenho uma nova vida, eu vou colocar em prática e buscar a orientação de Deus, qual o dom que eu tenho e que eu posso usar para o nome de Deus ser glorificado na minha vida e na obra dele. Do verso 1 ao 8, ele vai mostrar isso, o nosso serviço diante de Deus. Do verso 9 em diante, se você abriu a sua Bíblia e observou aí, vai do 9 ao 21. Só que eu vou dividir isso em duas partes. A primeira parte hoje vai falar dessas virtudes, dessas qualidades que eu devo ter, dever com os meus irmãos. E no outro vídeo eu vou gravar falando sobre a responsabilidade que eu devo ter com todos os homens, com o ser humano, com todos. E Paulo começa mostrando aqui logo, falando dessas virtudes recomendadas, qualidades. Paulo começa falando do amor. Do amor. Se você lembrar da carta que ele escreveu em 1 aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. Que o amor é o dom supremo. Eu quero lembrar para você algumas coisas sobre o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, diz lá o verso 1, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, diz Paulo, e conheça todos os mistérios, toda a ciência, e tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, diz Paulo, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então o amor é essencial. Jesus nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E Paulo começa aqui mostrando dessas qualidades que devemos ter com os irmãos. Ele fala do amor que deve ser sem hipocrisia, um amor não fingido, um amor sincero, um amor autêntico, meu amado, minha amada. Não finja amar uns aos outros. E aqui está falando para a família da fé, irmãos em Cristo, membros da mesma igreja, da mesma comunidade de fé. Não finjam amar uns aos outros. Na frente diz que ama e por trás fala mal, deseja mal. Será que nós temos agido dessa forma, meu irmão,
minha irmã. Precisamos, sim, estar demonstrando esse amor sincero, amar realmente, detestai o mal, apegando-vos ao bem, diz o apóstolo Paulo. O amor deve ser sem máscaras. Nós estamos num momento, nesta pandemia que estamos enfrentando, tendo que usar máscara. E a máscara muitas vezes esconde algo em nós. O nosso semblante, né? Esconde algo em nós. Nós precisamos, como servos e servas do Senhor, né? Tirar essa máscara da hipocrisia, tirar essa máscara da falta de sinceridade, de autenticidade para com o meu irmão, para com minha irmã. Amar verdadeiramente como Cristo nos ama. Se alguém disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, diz lá em 1 João, capítulo 4, é mentiroso. Pense bem nisso. E Paulo continua dizendo aqui no verso 10, a gente vai estar comentando versículo por versículo. No verso 10 ele vai dizer assim, olha o amor de novo, ó. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Seja leal, seja companheiro, trate os outros como irmãos, como se fosse seu irmão de sangue, mas é irmão de fé, é irmão de fé. Dê preferência aos outros, né? Dê preferência aos outros, preferindo-vos uns aos outros. Considere, meu querido, meu amado, os desejos alheios mais importantes do que os seus próprios. Cada um tenha prazer em honrar aos outros, preferindo honrar uns aos outros. E o cristão, eu e você, lavado e remido no sangue do Cordeiro, devemos tomar a iniciativa de mostrar respeito, de mostrar honra aos outros, sem esperar que eles retribuam. É você, né, amar cordialmente, honrando a outra pessoa, como diz aqui, tratando, sendo leal, sendo companheiro com os irmãos em Cristo, sem esperar algo em troca. Ah, mas eu fiz isso para o meu irmão e ele nem para me agradecer. Não espere receber elogios de homens, não. Fez, o nome de Deus foi glorificado, Deus vai te recompensar. Se o ser humano agradecer, amém. Se não, você fez a sua parte, você colocou em prática as virtudes que Paulo nos orienta aqui, meu querido, minha querida. Então no verso 10 a gente aprende isso. Dê preferência aos outros. Considere então os desejos alheios do próximo mais importante do que o seu. E aí você continua lendo no verso de número 11, que vai dizer assim, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não sejam vagarosos no cuidado, diz a Bíblia Vida. Não ou nunca sejam preguiçosos no trabalho espiritual. Trabalhe bastante, mas não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor de coração cheio de entusiasmo. Será que nós temos, né, entusiasmo para fazer as coisas para o Senhor, para fazer o melhor, para que Ele venha se agradar, para que não façamos de qualquer jeito, né? Por vezes nós fazemos a obra do Senhor relaxadamente. Deus não se agrada disso. Para as coisas do nosso dia a dia, nós damos o nosso melhor, né? Nós nos esforçamos para fazer o melhor lá no serviço onde eu trabalho, né, na sala de aula, dentro de casa. E para o Senhor? É de qualquer jeito? Ah, fez assim, assado e tá bom? Não, a palavra de Deus me orienta, te orienta no zelo, né, ser zeloso, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não deve haver apatia no meio do povo de Deus. Ah, o povo está indiferente, faz de qualquer jeito, vai na igreja quando der, lê a Bíblia quando der. Não, meu querido. Precisa, na vida cristã, de fervor, de entusiasmo, de dar o melhor, trabalhar e não ser preguiçosos. A Bíblia vai lembrar isso lá em Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E muitas vezes, né, para as coisas do Senhor nós somos preguiçosos.
Sabemos que devemos fazer, que temos que fazer o melhor, mas fazemos o básico, ou fazemos de qualquer jeito. E quer que Deus se agrade. Então nunca sejam preguiçosos no trabalho espiritual, diz o verso 11. Meu querido, minha querida, e no verso 12 vai dizer o quê? Regozijai-vos na esperança, ou na linguagem de hoje vai dizer assim, alegrem-se na esperança. Alegrai-vos na esperança. Meu irmão, viva alegre com a esperança que você tem. Tenham paciência nas dificuldades e nunca deixem de orar. Paulo vai lembrar isso aqui mesmo em Romanos, no capítulo 5. Vou fazer questão de ler para você para não citar aqui errado. 5:2 vai dizer assim: no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança aqui ela tem dois sentidos. A esperança escatológica, que é a volta do Senhor Jesus, que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, aquele que tem Cristo em seu coração, e a esperança de ver os problemas sendo solucionados, de ver esse vírus acabando, a vacina chegando e mais pessoas sendo curadas e tudo voltando ao normal. A esperança que nós devemos ter. Alegrai-vos na esperança. No verso 3 ele vai dizer, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir perseverança. Diante da tribulação eu preciso o quê? Perseverar, não desanimar, não murmurar, não questionar, não duvidar, meu irmão, mas ter paciência na hora da dificuldade. É fácil? Não. De repente você está enfrentando uma dificuldade e é fácil ter paciência, mas peça a Deus esta paciência. Sede paciente na tribulação e nunca deixe de orar, meu irmão, minha irmã. E sobre a oração eu poderia citar vários exemplos aqui, mas vou citar um. Quando Jesus volta para os céus, no capítulo 1 do livro de Atos, após ele voltar para o céu, diz o versículo 14 aqui, que todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, Jesus volta para o céu, e aí os discípulos retornam para Jerusalém e vão o quê? Orar. Vão buscar a Deus, vão permanecer orando. Todos esses perseveravam unânimes em oração. Os discípulos, Maria, mãe de Jesus e os irmãos. Então, nunca deixe de orar. Em momento nenhum. A oração vai te fortalecer, vai te sustentar. Você está passando por tempos conturbados e o contexto aqui de Paulo, quando escreve a igreja de Roma, a cidade de Roma, no ano 55 a 57 depois de Cristo, essa virtude era necessária, essa qualidade era necessária nos tempos conturbados que a igreja está passando. E nós estamos passando um momento conturbado como igreja, e não só como igreja, mas como nação, como país. A oração, mais do que nunca, deve fazer parte da sua vida, deve fazer parte do seu dia a dia. Orar. Você criança, você jovem, você adulto, ter experiência, intimidade com Deus. Então, vivam alegre na esperança que vocês têm. Tenham paciência na dificuldade e nunca deixe de orar. E continua o texto no verso de número 13, Sede hospitaleiros, praticai a hospitalidade, diz o verso de número 13. Procure meios para resolver os problemas dos outros. Mesmo que as pessoas não te procurem pedindo ajuda, você deve, como servo de Deus, em que eu posso ajudar o meu próximo? Ser hospitaleiro, acudir aos santos nas suas necessidades. O que o meu irmão de fé, meu irmão da igreja está precisando que eu possa ajudar? É oração? É um ombro amigo? É um mantimento? É alguma coisa? O que ele está precisando? Precisamos praticar essa hospitalidade. No contexto aqui, essa hospitalidade era acolher os estrangeiros que chegavam à cidade de Roma.
Não é o nosso caso hoje em dia. Estrangeiros chegando na nossa cidade de Caconde ou Barrânia, mas acolher aquele que precisa de estar enfrentando alguma necessidade material, principalmente espiritual. Você que é mais forte na fé, acolher aquele que é fraco. Paulo lembra isso aqui em Romanos. Acolher aquele que é débil na fé, que é fraco na fé, que é novo na fé. Então nós devemos colocar esta virtude em prática. E como eu disse, procurar uma oportunidade para exercer a hospitalidade. E aí Paulo continua dizendo, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Será que é fácil, meu irmão, minha irmã, meu amigo, será que é fácil abençoar aquele que te persegue? O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, vai lembrar para mim e para você. Ouvistes o que foi dito, no verso 43 do capítulo 5. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, Jesus dizendo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é a orientação bíblica. Amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. É pagar o mal com o bem. É agir e não reagir quando alguém te fizer mal. É abençoar, que ele fala aqui, é orar para que essas pessoas sejam abençoadas. Mas a pessoa me feriu, pastor, me machucou, me magoou, fez algo comigo que eu não consigo nem ver essa pessoa pintada de ouro na minha frente, de tanta raiva que eu tenho, de tanto ódio. Ore por ela. É mandamento bíblico, é orientação, é virtude de irmão em Cristo para com irmão em Cristo, meu querido, minha querida. Ore para que essas pessoas sejam abençoadas. Peça a Deus para abençoar, para transformar o coração dessa pessoa. Não retribua o mal àquele que te persegue. Meu amado, minha amada. Não reaja quando os outros lhe fizerem mal. Abençoe esta pessoa. A pessoa me fez mal, eu te abençoo assim mesmo, em nome de Jesus. Eu não desejo mal para você. Quero que você prospere, quero que a sua família prospere, quero que você seja bem-sucedido no seu emprego. Essa deve ser a nossa atitude. Se eu sou uma nova criatura, se eu procuro experimentar qual é a boa, perfeita e a vontade de Deus na minha vida, qual é a vontade de Deus. E aí nessa de abençoar os que nos perseguem e não amaldiçoar, o mundo já faz isso, amaldiçoar. Quem não tem Cristo no coração vive amaldiçoando outras pessoas. Mas quem é cristão verdadeiro, um Cristo em miniatura, não pode e não deve fazer isso. Deve evitar. E o texto continua dizendo, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sempre a gente cita esse texto, creio que muitos pastores citam esse texto. Meus irmãos, compartilhem uma bênção, vamos nos alegrar com o irmão. O irmão está enfrentando uma luta, vamos chorar com o irmão, e assim é que deve ser. Assim é que deve ser. No verso de número 15. Paulo vai lembrar em 1 Coríntios 12, verso 26, que nós, como corpo de Cristo, ele vai dizer assim, e seja que, caso um irmão sofra, também os membros sofrem juntos. E caso um membro seja honrado, receber uma bênção, todos se alegram juntos. É assim que deve ser a família da fé, a família de Cristo. Identifique-se com os outros. Considere as vitórias ou necessidades dos outros como sendo sua. A vitória que o irmão recebeu é sua também. Se alegre com ele. O irmão está em necessidade, está em luta, está angustiado, considere como sendo sua também. O que eu posso fazer para te ajudar, meu irmão? Conte comigo, não só com as minhas orações, mas eu estou aqui para te ajudar, meu irmão, minha irmã. E por último, ele vai terminar dizendo, tendes o mesmo sentimento no verso 16, de uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com que é humilde de espírito. E não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Primeiro, Paulo começa dizendo no verso 16, na linguagem de hoje, vivam em harmonia uns com os outros.
É fácil viver em harmonia? Muitas vezes dentro da própria família, de sangue, ali 2, 3, 4, 10 pessoas, já é difícil. E no corpo de Cristo, que são famílias diferentes. Família Alves, a família Prado, a família Nogueira, né? A família Ribeiro, né? A família Moura, várias famílias que vão, né? A família Garcia, Tuller, que vão formar o corpo de Cristo. Citando exemplos de famílias aqui da minha região de Caconde e Barranha. São famílias que vão formar o quê? A Igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então a orientação é que essas famílias vivam em harmonia, e acompanhando de humildade, ou seja, estando disposto a associar-se com pessoas de posição inferior. É o que Paulo orienta aqui. Mantenham a mente aberta diante dos outros. Tente manter algum vínculo com qualquer pessoa que você deseja falar. Não se julgue superior ao próximo, meu irmão, minha irmã. Vive em harmonia, né? Não sejam orgulhosos. O contrário de orgulho é o quê? É humildade. Mas aceitem serviços humildes, ou sejam amigos de pessoas humildes. Você é amigo das pessoas humildes da igreja? Financeiramente falando, né? Infelizmente, a gente conhece pastores que, né, dentro da igreja, daquele que contribui mais, que tem um dízimo maior, que é bem financeiramente, o pastor é amigo ali, visita, sai com a pessoa e tudo, e aquele que é mais humilde, o pastor muitas vezes não dá atenção, não cumprimenta na porta da igreja, muito menos visita essa pessoa humilde, não se preocupa. Não é assim que a palavra de Deus orienta. Esses homens de Deus estão agindo errado. E eu e você não podemos agir assim, né? Tendes o mesmo sentimento, viva em harmonia, em lugar de ser desorgulhosos, esteja disposto, meu irmão, a associar-se com pessoas de posição inferior. E ele termina dizendo: não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não pensem que sabem ou que eu sei tudo. Na linguagem de hoje vai dizer isso, né? E resumindo esse versículo na linguagem de hoje é assim, ó: não sejam orgulhosos, meus irmãos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Ah, eu sou capaz. Eu consigo resolver isso sozinho. Não preciso da ajuda do meu pai, do meu irmão. Não preciso da ajuda de Deus. Eu sou sábio o suficiente. Cuidado. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Lembra Paulo aqui em Coríntios. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Olha só. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Então não seja sábio aos seus próprios olhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos olhar para essas virtudes que Paulo nos recomenda nesse texto, de qualidades que nós devemos ter entre irmãos em Cristo. Se temos falhado, se temos sido negligentes, se temos sido omissos, que Ele nos perdoe, que nós possamos olhar para esses versículos onde eu posso melhorar, onde eu preciso melhorar, para melhorar a harmonia, o relacionamento com os irmãos em Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude em nome de Jesus. Então vamos orar, pedindo perdão a Deus, pedindo a ajuda de Deus, para que possamos colocar essas qualidades em práticas. Deus eterno, Deus amado, adorado e exaltado seja o nome do Senhor. E diante da Tua palavra, Pai, que nos orienta em virtudes, em